Alô, salve, salve! Tudo bem, gente? Boa tarde. Aqui o sistema estava dizendo verificando a conexão, mas eu acredito que agora tá ok, né? Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Quem for chegando, vai me dizendo aí como é que tá a qualidade do áudio, porque às vezes eu escuto como se estivesse bom, mas não sei. Então sejam bem-vindos, bem-vindas. Hanna, um beijo. Meire, Ítalo, um beijo. Rafael, um beijão. Oi, tudo bom? Que legal, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, a nossa live de hoje, a gente vai falar sobre um assunto tão emocionante, tão sensível, aquelas histórias que de fato a gente gosta de ouvir, porque deixam um legado, deixam um ensinamento, deixam, parece que renova em nós a esperança de que mesmo em momentos de muita dificuldade, algumas pessoas têm um coração tão grande, têm gestos de tanta solidariedade que emocionam a gente. Então, eu vou contar essa história para vocês, mas quem vai contar, na verdade, são os nossos parceiros. Silvana, um beijo! Quero que você participe dessa live, porque você será minha convidada esses próximos dias, né, Silvana? Lá o Bordando tá aí. O que vi pelo mundo. Gostei do nome. Seja bem-vindo, Adriana PLC, seja bem-vinda. Então, para dar continuidade às nossas lives, né? Vocês sabem que são lives diárias, onde todo dia a gente traz um tema relacionado ao turismo, relacionado às viagens, ao poder que as viagens têm, a todas as vantagens que a gente usufrui quando faz uma viagem, seja cultural, seja artístico, seja na parte criativa, que a gente fica super, super bem, né? Realmente é inegável isso. E nesse período de quarentena, a gente está à frente desse projeto para trazer, na verdade, um momento mais leve, mais gostoso para a gente ficar junto. Tudo isso é uma desculpa para a gente ficar junto com vocês, conversando, sabendo como vocês estão. Quero que vocês saibam que nós estamos bem na Tashidelec, estamos todos com saúde, todas com saúde, nos cuidando em quarentena, que é o que a gente recomenda para todo mundo, né? Ficar em casa, especialmente para quem é de Fortaleza. Nós temos esse compromisso com o outro, que é ficar em casa nesse momento. Quando tudo isso passar, a gente vai voltar a viajar e estaremos aqui para ajudar vocês. Estou vendo aí, Rafael, que a Andréia, tua mulher, né, tua esposa, está querendo ir para a Índia comigo. Oh, será um prazer. Teremos um grupo no carnaval do ano que vem e ela pode vir conosco, tá? Passa meu contato para ela e a gente já começa a falar. Oi, Luciano, tudo bom? A gente se conheceu no Shake, não foi? Que legal que você tá aí. Na época do shake era. Na época que a gente tomava shake na hora do almoço, olha só. Euclícia, um beijo. Que bom, sejam bem-vindos. Então, vamos logo aqui, sem mais delongas, eu vou convidar aqui agora para se juntar a nós o casal de escritores. Eles escreveram um livro lindo que é um guia que se chama Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse período, toda terça e quinta, a gente se reúne com eles nessa live, onde eles contam a história de personalidades, de heróis anônimos da Segunda Guerra Mundial. A de hoje, eu digo, olha, fica aí, aguarda, porque essa história vai direto para o seu coração. É uma história muito linda. E já peço aí para vocês, nós vamos falar sobre um tema de pessoas, sobre a superação das pessoas, a história de amor, de solidariedade pelo outro. Então, se você conhece alguém que gosta de saber de assuntos relacionados à infância, psicólogos, educadores, professores, pais e mães, convida agora aí para essa live, que eu acredito que eles vão se beneficiar bastante. E é uma forma de você estabelecer relacionamentos, né? Fortalecer os laços. Então vamos lá chamar os meus parceiros, Gorete Gurgel e Eleazar de Castro. Deixa eu ver se eles estão aqui online. Sim, deixa eu ver se eles estão chegando.
Mandei o convite, vocês receberam? Gente, me fala como é que tá o áudio. Deixa eu ver aqui. Eles estão recebendo aqui o... Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Graças a Gorete Deus, tudo bem. Gurgel, seu Eleazar, sejam bem-vindos. Seu Eleazar ainda está comemorando o aniversário? O meu aniversário é de judeu, é uma semana. Ah, muito bom. É que nem o povo da Índia, né? Na Índia eles casam numa cerimônia de até 12 dias, imagina? Imagina o Né? aniversário como é, né? O Que aniversário de judeu bom. é assim. E eu É sou assim, conhecido da né? família, Ai, que bom. porque eu comemoro com os grupos que eu tenho. Cada dia um. Mas agora, numa situação dessa, não tem como fazer isso, né? Maravilha. Mas a gente vai comemorando aqui online, né? Sim, já Bacana. fizemos com alguns grupos já. Que legal. Então, eu já apresentei um pouco vocês, se vocês quiserem falar um pouquinho também, algumas pessoas são nossos conhecidos, já conhecem vocês, mas sempre tem alguém novo, né? Chegando. Vamos lá. Martina, Ó, a Martina está aí. nossa guia lá em Praga, maravilhosa, recomendo. Verdade. Então, vamos contar uma história hoje bem emocionante, né? Pelo que eu vi aqui de um homem que fez assim, deixou um legado incrível para a nossa humanidade e que, que traz uma mensagem muito linda referente aos assuntos da Segunda Guerra Mundial. Celi, antes da gente entrar, você falou do nosso livro, só mostrando aqui para o pessoal, não é? Esse é o nosso Aham, livro. Não é para vocês com o nome invertido, mas é Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. É um livro histórico e, ao mesmo tempo, um guia dos caminhos que a gente percorreu durante 14 anos. isso. E tem várias dicas, além de falar dos lugares, de escrever os lugares, a gente dá dicas como chegar, o melhor horário, melhor época do ano, o que é que tem ali por perto, se é grátis, se é pago, quanto custa. Então, assim, ele encurta os caminhos daquele que queira percorrer esses lugares, porque em vez de você sair procurando, eu garanto que durante quanto tempo, casar? Tu se debruçou e eu um Dois pouco, anos. durante 2 anos pesquisando e fazendo uma checagem das informações, né, que existia, tanto de livros como de sites, e a gente chegando às conclusões de qual era a melhor e mais fidedigna informação. E, inclusive, chegamos a checar em campo algumas que eram contraditórias e chegamos a ver que havia incorreções em alguns sites e nós mandamos a informação para aquele site depois que nós visitamos o lugar. Super interessante, então saibam que no nosso livro a informação que ali está é a melhor que nós podemos trazer para vocês. Se um dia vocês forem lá também e verem mais alguma coisa, manda para a gente, porque a gente vai fazer o segundo volume desse livro. E se você está Maravilha. aí entediado, sem ter o que ler, manda buscar o nosso livro que a gente dá um jeito de chegar nas suas mãos. É só entrar em contato com a gente. Obrigada. Maravilha. E eu queria dizer especialmente para os agentes de viagens que estão online aqui, gente, esse é um guia que você tem que ter, porque sempre aparece uma pessoa querendo saber como é viajar pela Alemanha, querendo saber como é viajar pela Polônia e querendo dar um toque de história, de conhecimento sobre os assuntos da Segunda Guerra. E aí, ao invés de você procurar em lugares que a informação pode ser duvidosa, eu sempre digo que uma pessoa que se dedica a escrever um livro, ela merece muito mais o meu respeito do que escreve alguma coisa na internet. Não que na internet não tenha produtos hoje de excelente qualidade, mas uma obra que vai ser revisada, vai ser publicada, ela exige um pouco mais de compromisso, de competência em relação à qualidade das informações. Então, para todo mundo, esse livro é muito indicado,
mas eu estou vendo alguns amigos, agentes de viagens, vocês devem ter, porque isso pode ajudar vocês a diferenciar o roteiro do seu cliente de um jeito assim bem humanizado e bem atualizado, né? Esse guia está atualizado, se chama Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial e conta as experiências que eles tiveram há 14 anos viajando pela Europa, principalmente. Então, eu recomendo bastante, a gente sempre consulta, é fonte também para os nossos posts, para as nossas publicações de e-mail marketing, a gente está sempre retomando a ele as informações. Então, e é também, como a dona Gorete disse, um conteúdo maravilhoso para você presentear, para você ler, durante o período da quarentena e ter, né, um guia bacana. Recomendo. E são obrigada, eles, né? Eles que vão contar agora a história desse herói anônimo da Segunda Guerra. Vamos lá. Play. Vamos. Bom, a gente vai falar sobre esse cara aqui, ó. Sim. O nome dele é polonês e a gente tem que não se lê como se escreve, claro, né, no polonês. O nome dele é Janusz Korczak. Janusz Korczak. Janusz Korczak. Okay? Tá certo? Aqui a foto dele no orfanato que ele tinha, tá certo? Ó, aqui a foto com as crianças, tá? E aqui a foto do ator que o representou no cinema. Uhum. Você vê que eles arranjaram de fato um ator muito parecido com ele, né? Muito Sim. parecido com ele. Ok? Ele se tornou mundialmente conhecido por esse nome, mas esse nome era um pseudônimo. O nome mesmo dele era Henry Goldsmith. Goldsmith. É. Esse era o nome real dele. Só que ele, quando começou, ele foi escritor, ele foi muita coisa. Mas, enquanto escritor, ele usou vários pseudônimos, principalmente quando começou os problemas de antissemitismo na Polônia também. E ele foi adotando pseudônimo para continuar a publicar, a participar de rádios, né? E emitir jornais que ele fazia com as crianças. Para não sair da mídia, ele foi adotando pseudônimo. Mas esse foi o nome que ficou para ele, né? Ele se tornou mundialmente conhecido com esse nome. E tem um outro motivo. Como ele era professor, ele não poderia, ele só tinha um contrato de publicar para a universidade. E aí, se ele publicasse em outro lugar, outro veículo de comunicação, ele poderia ser processado por isso. Então, ele adotou um pseudônimo. E foi esse pseudônimo que ficou. Ficou mais né? famoso. Né? Janusz Korczak. Né? Bem, quem era essa pessoa? É uma pessoa marcante. E eu recomendo lá de cara vocês tentarem conseguir o filme Korczak. O filme tem 2 nomes, na verdade. Para o mercado europeu-americano, ele ficou chamado de Korczak. Mas para nós, chegou com o nome de As 200 Crianças do Dr. Korczak. Tá? Então, ele era um homem marcante, de uma história diferenciada, um homem que resolveu fazer escolhas e pagou por essas escolhas. Né? Assim, pagou o preço da própria vida com as escolhas. Bem, ele... Dizer tudo que ele foi, né? Vamos logo dizer o que ele foi. Ele foi muita coisa. Médico, pedagogo, pediatra, clínico geral, escritor, publicista, ativista social e oficial das Forças Armadas Polonesas. Né? Ele, desde cedo, né? Ele era judeu polaco, tá certo? Era judeu mesmo, polaco, mas não teve uma integração muito grande com os judeus logo. Só foi ter essa integração e conhecimento das raízes judaicas a partir dos 30 anos. Tá certo? O pai dele teve uma enfermidade muito séria, enfermidade mental, e morreu, né, em 1896, quando ele tinha 8 anos de idade. Aliás, não, desculpem. Quando ele tinha 28 anos de idade. 28 anos de idade. Ele era um jovem, desde jovem ele já era assim, questionador, idealista, a respeito do que fazer com os mais excluídos, sempre preocupado com os mais excluídos, por isso escolheu uma profissão onde ele poderia se dedicar.
E ele é como se ele tivesse envolvido com o SUS, lá da Polônia. Desde estudante, ele trabalhava junto a essas comunidades mais carentes, porque ele achava que essas comunidades poderiam ser reabilitadas, ressocializadas, reincluídas no viver da sociedade. Então, ele apostou a vida dele nisso, com 21 anos, 22 anos, ele começou. Nessa época, ele conheceu o movimento sionista, ele era um judeu não praticante, a sua família não era, mas aí, nessa época de estudante, ele já começa a fazer uma interação com o movimento sionista, que também se dedicava às causas dos judeus mais necessitados de cuidados. E quando ela já falou que os 30 anos é que ele se define mais, porque com 30 anos ele resolve aprender hebraico, né? Que é a língua do judeu, né? Oficial, vamos dizer assim, apesar de que o judeu polonês falava o Yiddish, né? Yiddish. E ele sabia um pouco, entendia um pouco disso, né? Sim. Ele sabia também alemão, ele era assim meio poliglota, né? Gostava de viajar, ó, Celi, ele gostava de viajar. E jovem estudante, ele foi para a França, para a Inglaterra, para Berlim, na Alemanha, viveu um tempo nesses lugares, né? Aprendendo e convivendo com outras culturas. Bom, aí o pai dele falece e ele começa a dar duro para se sustentar, né? Faz a faculdade de medicina, era um devorador de livros. Ele disse assim, ele disse uma frase uma vez que ele disse: eu fui contaminado por essa doença chamada leitura de livros. Ele disse. Nós sofremos desse mal também, mal bom. Fez a faculdade na Universidade de Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade Imperial de Varsóvia, né? Formou em 1905. Isso, se formou em 1905, né? Já foi recrutado, né, para o exército. Isso, foi recrutado pelo exército do César, o Tsar, né? E é uma importante a gente ressaltar, porque você pode perguntar, mas por que o César, né? Da Rússia, né? Porque a Rússia, na época, dominava a Polônia. Então, ele foi recrutado para guerrear, para ser médico na guerra russo-japonesa, em 1905. E ele era assim tão curioso que ele estava lá, né, lutando pela Rússia e Polônia, mas aproveitou que estava na Manchúria e aprendeu a falar com o japonês, com os chineses, a língua dos chineses. Então, ele era assim curioso e ele era também, ele só salvava vidas, né? Ele era um objetor de consciência, ele não atirava, né? Sim. Bem. E aí viajou para a Suíça, ele era apaixonado por medicina, mas viajou para a Suíça e tomou conhecimento da obra de um grande educador chamado Pestalozzi. Muito conhecido de todos nós, né? E aí começou a se apaixonar por educação, assim feito eu. Principalmente a educação de crianças, né? Ele começa a conviver com as crianças, que ele já convivia lá atrás, e ele começa a querer aprender como ser um educador de crianças. E o interessante é que ele, com acho que ele tinha 23 anos, ele decide que não iria casar, porque iria dedicar a vida dele a cuidar de crianças, e essas crianças seriam os filhos dele. E assim ele fez mesmo. Bem jovem, ele fez essa decisão. E aí, ele, como pediatra, né, para sustentar, para se sustentar, já pediatra, né, ele cobrava honorários simbólicos da pobreza, né? Dos pobres, da periferia de Varsóvia, né? Já dava dinheiro para eles comprarem os remédios que necessitavam, para eles, né, para os pobres. Mas como ele já era autor de livros naquela época, já tinha se tornado popular, ele cobrava dos ricos muito mais. E os ricos se sujeitavam porque ele era muito popular, era um competente médico, né? Então era assim, ele tirava dos ricos, mesmo Robin Hood, né? Tirava dos ricos para poder contemplar a necessidade dos pobres. Pois é, aí ele disse, alguém perguntou, apareceram muitas garotas por perto, tal, né? Querendo fazer família com ele e tal, mas ele disse para todas, né? Ele disse, olha, a minha família são os meus filhos. Aí disse, você tem filho? Os meus filhos são as crianças que eu assisto, né? E ele, em 1914, vai para uma segunda guerra. A segunda, não, pode confundir. Uma segunda guerra, assim, que eu quero dizer, porque ele participou da guerra russo-chinesa. Japonesa, não? Japonesa. E aí ele
é convocado para a Primeira Guerra Mundial. Ele participa também da Primeira Guerra Mundial, né? E ele foi, logo em seguida, quando saiu da Primeira Guerra, ele foi promovido a major. Né? E aí, ele tinha orgulho. Já luta pela independência da Polônia. Isso. Logo em seguida, a Polônia consegue a sua independência da Rússia, né? Bem, então, foi um cara que tinha umas ideias super fantásticas com relação à educação, ali. Ele era um inovador, né? No campo da teoria e da prática educacional, né? Ele foi pioneiro de uma corrente pedagógica designada hoje como educação moral, tá certo? Era o emprego de valores morais no campo da educação. Ele foi professor de 3 universidades da Polônia, autor de 24 livros, dos quais os mais importantes Quero Voltar a Ser Pequeno, Pedagogia Divertida, O Rei Mateuzinho, que era um personagem seu. Traduzido para 24 línguas diferentes. O Rei Mateuzinho, inclusive, a gente vai ver uma coisa curiosa com relação a essa história mais adiante. Né? E O Direito da Criança ao Respeito, são os mais conhecidos. Então, aqui ele começa a posicionar-se pelo direito da criança, né? E ele diz o seguinte a respeito das crianças, eu vou ler aqui para vocês. Uma criança compreende e raciocina como um adulto, só que não possui a sua bagagem de experiência. Então, ele entendia que a criança... Ele até dizia assim, não existe criança, existem pessoas. Ele entendia que a criança era uma pessoa sem a bagagem de experiência do adulto, mas capaz de se expressar, de precisava ser ouvida, ela poderia se posicionar, e aí ele estabelece um bocado de ideias, e é o fundamento, inclusive, depois, mais na frente, dos direitos da criança. Um outro livro muito importante, eu recomendo quem tem na Amazon, tem na Cultura, é o livro O Diário do Gueto. Foram anotações dele enquanto ele esteve no gueto, e foi uma obra póstuma, tá certo? Que um autor fez do diário dele. Bem, ele, como a Leta falou, ele era precursor das iniciativas em prol dos direitos da criança, da total igualdade, que hoje encontramos nas escolas mais democráticas. Por exemplo, Piaget é muito conhecido, né? Piaget, Pestalozzi, etc. Né? John Dewey, são famosos, mais famosos do que ele, mas a obra dele é tão importante quanto. Fundamento para eles. É fundamento para eles. Ele, inclusive, o Jean Piaget disse a respeito dele: esse homem maravilhoso teve a coragem de confiar nas crianças e nos jovens, com os quais trabalhava, a ponto de transferir para suas mãos as ocorrências disciplinares e de confiar a certos indivíduos as tarefas mais difíceis e de grande responsabilidade. Então, ele dizia que a criança precisava brincar, interagir, falar dos seus sentimentos, mas também deveria ter suas responsabilidades, né? Isso ele adotou dentro dos orfanatos, onde ele foi diretor ao longo de 30 anos. Né? Ele fundou 2 orfanatos, tá certo? O primeiro foi o Dom Cierot. Dom Cierot se traduz por a Casa dos Órfãos, né? E ele fundou, né? E ele instituiu uma coisa muito curiosa, que foi um tribunal de arbitragem de crianças. As crianças tinham essas briguinhas durante o dia, né? Sim. E à noite eles se reuniam para julgar aqueles conflitos. Né? As dificuldades que estavam. Um era um advogado de defesa, outro advogado de acusação. Alguém argumentava, alguém defendia. Era um tribunal de arbitragem super legal. E esse tribunal era composto por 3 meses. Se eles tivessem uma boa avaliação dos outros, depois dos 3 meses, ele poderia ir ficar mais 3 meses. Interessante, né? Então, havia um rodízio, para ninguém se empoderar demais, né? Inclusive, tem uma cena muito interessante no filme, As 200 Crianças, do Dr. Korczak. Aliás, quem precisar, eu posso mandar via e-mail, tá certo? Quem quiser esse filme, eu posso mandar. Pois bem, uma cena muito curiosa, que eles estão em julgamento, o Dr. Korczak está aqui assistindo o julgamento que eles estão fazendo, e entra o pessoal da cúpula judaica. Não é? Ele disse, olha, Dr. Korczak, nós queremos falar com o senhor. Ele disse, eu não posso agora, eu estou ocupado. Né? O respeito, né? O respeito que ele tinha pelas crianças. Né? E aí,
o juiz, a criança um pouco mais velha, que está dirigindo, olha para ele e diz assim, por favor, eu peço silêncio da audiência que nós estamos em julgamento. Então, uma cenazinha do filme, né? A respeito como é, meu Deus? Do orfanato, que ele foi diretor durante 30 anos, ele tinha mais de 200 crianças nesse orfanato. E com esse orfanato, ele tinha uma grande educadora junto com ele, a Stephanie. Steph é o apelido dela, né? Já. Então, ela foi a principal educadora do orfanato e ele o diretor. Caminharam juntos até o que a gente vai contar no final, certo? Houve um outro orfanato que ele assumiu também, chamado Naxdom. Eu espero estar dizendo certo o nome. Que quer dizer a nossa casa, que ele fundou com a Maria Falco, que era outra também mulher voltada aos cuidados com as crianças. Todos eram judeus poloneses. Okay? Sim. Com apoio, claro. Eles tinham muito apoio dos judeus ricos e também tinham apoio de poloneses ricos, né? O que o sustentou durante um bom tempo. E esse orfanato, ele, do mesmo jeito, ele empregou métodos pedagógicos inovadores, comunidades em autogestão, tinha um parlamento, um tribunal, um jornal, um sistema de horas de serviço, um notário e uma caixa de crédito dentro desse orfanato. Cada criança tinha a sua responsabilidade, certo? Esse jornal que as crianças faziam ficou famoso na Polônia inteira. E quando começou a perseguição aos judeus, que eles foram proibidos de continuar com o jornal, o diretor chegou para o Korczak e pediu que ele, por favor, se despedisse e dissesse para as pessoas que ele ia sair por um tempo, porque poderia haver uma grande revolta da população que amava aquele jornal. Nossa. E alguns, engraçado, Celi, como alguns teóricos dizem que as ideias dele se parecem muito com as de Paulo Freire, nosso conhecido. Né? Sim. Ele era quanto em relação à democracia na escola e a teoria no diálogo. Havia teoria, aliás, diálogo na teoria. Tá certo? Sim. Ele criou essa revista, como a Leta falou, né? Com o texto das próprias crianças, e esse texto publicava, inclusive, assim, anotações sobre diagnóstico da educação, né? Práticas, etc, etc. A gente tem um esquemazinho aqui, porque o homem, ele transitou por tantos lugares e executou tantas coisas interessantes, a gente não queria perder a informação sobre a pessoa dele, que é muito significativa para passar para vocês, né? Sim. Bem, isso foi em que tempo, em que época? Isso antes da Segunda Guerra Mundial, durante 30 anos. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, exatamente naqueles 25 anos da Segunda Guerra Mundial. Porque depois ele morou com essas crianças, o orfanato foi levado para dentro do gueto de Varsóvia. Já está antecipando, calma. Mas ele ficou 3 anos também lá com as crianças no gueto, né? Sim. Ao todo dá quase 30 anos. Então, olha, baseado nisso, viu, Celi? Houve uma convenção sobre os direitos da criança em 1959, depois da morte dele, né? Sim. E que foi adotada como pela ONU em 1989, do qual era a base, eram os escritos dele. A Polônia foi protagonista com os escritos dele, né? Nesse... Fantástico. Bem, mas aí tudo vai mudar a partir de 1939. Né? A Segunda Guerra. Começo da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha invade a Polônia. E aí o orfanato foi transferido para o gueto. Apesar de haver muita proteção dos judeus e dos ricos da cidade, de Varsóvia, e mesmo dos não-judeus, né? Eles foram transferidos. Não conseguiram. Em 1940, o orfanato foi transferido para um local dentro. O gueto era grande, né? Não grande o suficiente para as pessoas que estavam habitando ali. O confinamento era muito, muito grande e as condições muito insalubres dentro desse gueto. Mas havia um cantinho chamado Pequeno Gueto. E nesse lugar eles conseguiram um espaço mais adequado para o orfanato, né? Bem menor do que era o orfanato, porque o orfanato era muito bom, as crianças tinham muita qualidade de vida.
mas eles conseguiram deixar as crianças com um certo conforto e faltava comida, faltava tudo no gueto, mas eles conseguiram ser prioridades ainda para o pessoal que geria, os próprios judeus que eram liderança dentro do gueto, e eles tinham prioridade para receber alimentação, e ele, como era médico, cuidava da saúde das crianças, e ele não se envergonhava de se humilhar e lutar por essas crianças, implorar junto aos ricos, aqueles que poderiam ajudar. E agora, ele tinha uma coisinha, ele era teimoso. Ele nunca usou a braçadeira com a estrela de Davi. Ele dizia que era uma profanação da estrela. Então, por conta disso, ele apanhava quando viam... Era preso. Era preso. E eu assistindo o filme, teimoso. Por que não botou logo esse negócio, né? Sim, sim. Mas ele tinha lá os seus princípios, né? Era um homem de princípios. De muitos princípios. Né? E no filme eles mostram várias cenas de ele, digamos assim, né, para usar um termo bem popular, peitando. Ele peitando oficiais alemães, nazistas. E ele disse, não vou usar braçadeira e eu vou buscar comida agora para as minhas crianças. O cara disse, não, ele disse, eu vou. E acabou indo. Então ele não media esforços, né? A vida dele não valia nada se ele não pudesse cuidar dessas crianças. Sim. Dentro do gueto, ele se horroriza com as condições das outras crianças, né? Que os pais começam a morrer, as crianças ficam órfãos pelas ruas, e aí, mais uma vez, ele vai lá na Gestapo e diz que precisa ter um lugar para essas crianças morrerem com dignidade. E ele diz assim, olha, existem muitas lojas aqui dentro fechadas já, não tem mais nada. Arranje um lugar para que essas crianças possam estar, pelo menos, para morrer com dignidade. Então, ele não podia levar todas essas crianças para dentro desse orfanato, e depois ele assumiu um outro. E havia sido levado também para dentro do gueto, e esse outro, as crianças estavam em condições horríveis, morrendo sozinha, porque a maioria da diretoria já tinha ido embora, né? Já tinha começado as evacuações para os campos de concentração. E aí ele assume muito corajosamente, só que há uma diferença entre as crianças que ele cuidava no orfanato e essas outras, em relação às doenças que elas traziam, educação, né? Educação que elas tinham, disciplina. Então, ele consegue enfrentar isso sem levantar a voz, sem acusar. Ele não acusava, ele era um homem muito amoroso, muito. Ele brincava com as crianças, levava as crianças... Lembrando daquele filme italiano... A Vida é Bela. A Vida é Bela. Mais ou menos aquele filme da Vida é Bela, ele levava também ao orfanato. Tanto que ele fechou, não queria muito que as crianças saíssem e transitassem no gueto. Só que, com o passar do tempo, eles começaram a ver que todo mundo estava indo embora. E muitos já estavam dizendo que era para morrer. Aí ele começa a preparar as crianças para isso. Nossa. E aí, 2 anos depois de serem presos no gueto, né? Foi preso em 42, agosto de 42, o pequeno gueto, né? Que chamava essa parte do gueto, né? Que é a coisa impressionante. Eu estava vendo hoje, Sally, o tamanho do gueto de Varsóvia era mais ou menos assim, o tamanho de metade de Fortaleza, eu acho. Sabe? Sim. Era enorme. Mesmo assim, com muitos judeus, porque a população... Toda a população estava lá, a população judia polonesa era a maior da Europa. Né? Pois bem, então ele foi cercado pelas tropas da SS, que eles estavam colocando em prática a chamada solução final. Né? A partir de 42, a solução final seria exterminar todos os judeus da Europa. Né? Sim. Então, os judeus foram comunicados que seriam transferidos para Treblinka, que era um dos campos próximo a Varsóvia, na Polônia. Certo? Isso. Pois bem, então o Dr. Korczak foi contactado pela inteligência, digamos assim, não havia inteligência organizada, mas algum grupo que espionava foram dizer para ele que se ele fosse para Treblinka, eles seriam mortos, né? E queriam poupar a vida dele, porque a vida dele era muito importante, preciosa para o Estado judaico, para o judeu do mundo inteiro. E ele, 2 vezes, ele negou. Ele disse, como é que você pode pedir uma coisa dessa? Como é que eu vou deixar minhas crianças sozinhas? Ele disse o seguinte, uma mãe, você aceitaria que uma mãe deixasse os seus filhos ir sozinho para a morte? E é engraçado
Não, ele se comportava como pai mesmo. Pai e mãe. Pai e mãe. Né? Ele dizia assim, chamava meu filho, ele chamava de meu filho. Né? Eram os filhos dele. Eram os filhos né? dele. Então ele confirmou que não queria abandonar as crianças, né? Que considerava seus filhos. Né? As crianças, nesse dia, que foram comunicadas, estavam tomando café, e aí foi comunicado que eles tinham 15 minutos para estar na estação de trem. Uma estação de trem chamada, é um nome alemão, Umschlagplatz. É um nome meio complicado. Umschlagplatz. E eu e Leta fomos lá. Nós estávamos lá, hoje tem um memorial lá, sim, muito bonito. Né? Foi aquele mesmo lugar onde a Leta falou numa das lives, que a gente encontrou um judeu, um brasileiro, fazendo a oração dele, lembra? Pois foi lá. Essa estação. Pois bem, elas foram preparadas com as melhores roupas e comunicadas que iriam para um passeio. E cada uma podia escolher o seu brinquedo predileto para levar. Elas estavam indo, na verdade, para o campo de concentração. Para a estação de lá para Treblinka. Direto para Treblinka. Né? O campo de concentração. E aí ele saiu em marcha, aparece no filme, e alguém diz assim, talvez não tenha sido assim, tanto e tal, mas foi, em parte foi, porque muita gente testemunhou, né? Eles saíram em marcha, ele na frente, segurando a mão das crianças, a criança mais velha, que era justamente aquele juiz que eu falei, né? Um pouco mais velha, com a bandeira, de um lado, a estrela de Davi, e do outro lado, o símbolo do orfanato, né? E eles saíram juntos cantando a música do rei Mateuzinho, da história dele. Né? E ele segurou, e ele fez nessa hora, mais ou menos como aquele do filme Da Vida Bela. Né? Ele fantasiou um pouco para as crianças, que é um grande passeio, lá a gente vai ver coisas diferentes e tal. Ele amenizou esse sofrimento das crianças. Né? E ele foi para o centro de concentração. Foi? Foi, sim. E nesse momento ainda tentaram salvar a vida dele mais uma vez. Ele foi reconhecido por uma pessoa e a pessoa disse que ele podia fugir, mas ele se recusou. Eles iam ignorar ele. O cara subornou o guarda. O guarda fez sinal para ele fugir, mas ele não foi. Então foi a terceira vez que ele recusou deixar os seus filhos, né? Deixar os seus foi com eles. Com ele foi a Stefa, que lembra da educadora. Ela também foi junto. Também não abandonou as crianças e foi junto, né? Nossa, e aí, que história forte, né? Foram levados para Treblinka e lá foram executados na Câmara de Gás. Né? E, assim, pelo que a gente conseguiu, eles não passaram mais pelo sofrimento de estar muito tempo no campo de concentração. Provavelmente eles chegaram e já foram para as câmaras. Executados. Né? Nem todas as crianças, nem todas, algumas escaparam, porque as crianças maiores e mais fortes, elas já trabalhavam, elas tinham autorização para trabalhar fora do gueto durante o dia. E essas crianças não foram para o campo de concentração. Não estavam lá, quando chegaram, perceberam o que estava acontecendo e conseguiram fugir, e algumas delas sobreviveram. Eu posso depois mostrar aqui uma foto para a gente, daqueles que sobreviveram a esse dia terrível, né? Então, mas o que eu quero registrar aqui é o que fica, pode ficar até claro, essa imagem que é forte, né, das crianças indo para o Treblinka e lá para a Câmara de Gás, mas o que fica é o sentimento de fidelidade às crianças, o sentimento de desprendimento, de amor, solidariedade, desprendimento, né, de coragem de enfrentar, né, da educadora também, da Stefan, de outras pessoas que estiveram juntos e deram esse apoio a ele pelo trabalho que ele fez. Isso é o que fica mais ressaltado. Né? É verdade. É verdade. Nossa. Acho que alguém poderia colocar o nome dele aqui, escrever. Pode escrever aí, Laura? O nome dele, né? Eu vou colocar. Eu vou ler aqui o que é que ele disse a respeito das crianças, né? Muito lindo mesmo. As crianças não são as pessoas de amanhã, mas são as pessoas de hoje. Elas têm o direito de ser levadas a sério. Elas têm o direito... Ela se emocionou, Aleta. De ser tratadas com respeito pelos adultos como iguais. Elas devem ser autorizadas a crescer do jeito que são. A pessoa desconhecida dentro de cada um deles é a esperança para o futuro.
Tá aí o nome dele, viu? Tá aí o nome dele. Realmente Então, é uma linda história, muito emocionante, né? Eu acredito que quem trabalha com desenvolvimento de pessoas, especialmente na fase da infância, deveria conhecer essa história, porque é muito linda mesmo e muito inspiradora, né, para todos nós. Eu especialmente me emociono porque o meu genro é promotor da infância e da juventude em Mossoró, e a nossa filha Karine, mais velha, é envolvida com a um grupo de adoção, né? ONG que cuida da questão de adoção de crianças que já não têm mais família, né? Então, a nossa família se envolve com essa causa, né? E acredita nisso, né? Que a criança, ela é o hoje, ela precisa ser cuidada hoje, né? Celi, e esse homem, ele tem, pelo menos, em Varsóvia, tem 4 monumentos sobre ele. 4 memoriais. Tá? Então, no nosso livro, inclusive, a gente fala sobre isso. Onde estão os memoriais. Mas existem outros, em outros países. Né? E ele só não recebeu aquela comenda justa entre as nações porque ele é um judeu. E eles dão essa comenda para os não-judeus. Para quem não é judeu. Mas é um justo, com certeza um justo. Com certeza. Algumas pessoas têm conversado comigo pela internet, sabendo que a gente lê sobre as questões da Segunda Guerra Mundial, o que é que a gente fala, recomenda sobre entender sobre confinamento, né? A gente sabe que na guerra o confinamento tanto valeu para as pessoas que estavam sob a guerra, também como os que participaram do confinamento porque eram excluídos da própria sociedade, como os judeus, os homossexuais, os testemunhos de Jeová, como é que chama? Ciganos. Os ciganos, né? Todos esses foram excluídos e confinados, né? E, então, esse é um dos filmes que é interessante a pessoa assistir sobre confinamento. Nós temos também o pianista, né? É tremendo, eu achei tremendo para você entender as sensações que as pessoas podem ter no momento de confinamento. Tem o Menino do Pijama Listrado, tem o Menino do Pijama Listrado, você vai ter também o A Vida é Bela. Então, nós temos vários filmes que tocam nesse ponto da pessoa estar em situação em que ela não pode decidir sobre a sua própria vida, onde ela pode ir, onde ela pode estar, né? E nesse caso, a gente recomenda que você lê sobre isso e se alegre por estar na sua casa, em uma condição muito melhor do que essas. Tem 3 filmes, Celi, que a gente quer recomendar. O Korczak, esse, ou então As 200 Crianças do Dr. Korczak, e eu reforço aqui que se alguém quiser, eu posso mandar por e-mail, tá certo? Tá. Tem um outro filme que esse é raríssimo, e esse eu estou tentando conseguir, se chama O Senhor Está Livre, Dr. Korczak. Né? Um outro filme. E tem O Corajoso Coração de Irena Sandler, né? Sandler, que ele aparece. Ele aparece essa cena de levando as crianças, ele aparece, né, no filme. Certo? Então, são os 3 filmes que falam sobre ele. O Zoológico de Varsóvia também tem momento de confinamento também. Sim. Alguém comentou aqui que a Patrícia, eu acho, da Lefer Viagens, ela comentou que assistiu o Zoológico de Varsóvia. Alguém comentou também que tem na Netflix, né? Tem na Netflix. O Zoológico de Varsóvia tem na Netflix. Aliás, Nossa, muito interessante, muito bom saber. Os meninos que enganavam os nazistas, ele é bom porque ele é leve. Ele é bem interessante esse filme e é capaz de ter na Netflix já. Tá. O Andantes. O Andantes na. Tá. Tem um comentário aqui do Andantes na Holanda, que é o Carlos, dizendo o seguinte: eu estudei em uma escola com o nome dele, a escola fica em Salvador. Que coisa legal, rapaz. Obrigada pela informação. Olha, que coisa legal. Muito legal. Eu vou me informar sobre isso. A gente acabou de ir a Salvador. Nós acabamos de ir a Salvador. Mas tudo bem. Antes da quarentena. Olha, a Laura também comentou que ele tem um livro chamado Como Amar uma Criança. Isso, exatamente. Existe a coleção dele todinha para ser vendida, né? Se alguém tiver interesse. E eu vejo, né, que esse é um tema que
realmente não é só para as pessoas que trabalham com as crianças, com a infância, mas para todos nós que um dia fomos criança, ainda temos uma criança aqui dentro, para todos os pais e para todas as mães, porque eu fico imaginando, às vezes eu vejo, né, as pessoas dizerem assim, nossa, tem sido muito difícil esse período de confinamento, porque as crianças estão todas em casa, né? E ao mesmo tempo a gente se pergunta assim, como a gente se distanciou dessa relação a ponto de achar que o normal... Eu entendo muito o que é isso, né? Também quando a minha filha era pequena, eu também tinha uma pessoa que me ajudava. Mas como a gente se distanciou dessa educação da gente mesmo, das próprias mães e os pais cuidarem de seus filhos, né? Alimentá-los, ouvi-los, brincar com eles, ter essa relação. E parece que precisa chegar um momento desse para a gente ver o quanto isso é valioso e como isso é importante na relação pais e filhos, né? Celi, inclusive, eu acho que se revela nos dias de hoje uma certa dicotomia, que é assim, os pais esperam que os professores lhes ensinem coisas que eles não ensinam, né? Deixa muita educação na mão dos educadores. Né? É verdade. O mandante na Holanda está falando assim, é o Carlos, né? Assim, tomaram sorvete na Ribeira, a escola fica na região de Itapajipe. Oi, Carlos, eu morei em Salvador e conheço toda aquela região, viu? Eu já fico sabendo que é lá e vou bater uma foto lá em frente. Legal. Bacana. Gente, nós já estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa live, né? Então, eu queria perguntar para quem está aí online, o que é que vocês acharam dessa história? Qual foi a palavra? Vou mostrar de novo. Tentem traduzir em uma palavra o que foi saber sobre essa história. Coloquem aí nos comentários. Vocês sabem que agora eu queria até pedir uma coisa para vocês. Coloquem uma palavra, evitem colocar os emojis, porque eu fiquei sabendo que quando a gente coloca uma palavra, escreve, o sistema de controle do Instagram, ele considera que esse conteúdo é relevante. E aí ele entrega para mais pessoas. Se ficar só os emojis, ele acha que pode ser um conteúdo descartável, entende? Então, a gente gosta de coraçõezinhos, mas escreva uma palavra. Isso, humanidade. Muito boa, muito obrigada. Muito bacana. Eu comecei... eu gostaria... Só para dar aquele fechamento alegre, né? Então, diz para vocês que ia mostrar a foto dos sobreviventes. Olha os sobreviventes aí. A gente fica feliz de ver que essa turma que foi aluno dele, foi órfão dele, sobreviveu, não é? Não é verdade. Muito bom. E palavras lindas estão chegando aqui, né? Essa live trouxe para a gente esperança, excelente, educativo, é isso mesmo. Isso. Muito bom. Solidariedade. Muito lindo. Eu sei que não tem muito a ver com o tema, mas de certa forma tem. Não tem nada a ver sobre a Segunda Guerra Mundial, eu penso que mas eu gostaria de recomendar uma série que eu comecei a assistir ontem na Netflix. Não é uma série nova, mas é absolutamente empolgante, envolvente, belíssima. Conta a história também de uma criança e como ela... E uma das falas dela, ela diz assim, eu prefiro imaginar do que lembrar. Então, essa série se chama Anne com E. Me recomendaram já. Pra gente. Já nos recomendaram gente, isso aí, viu? Laura, escreve o nome dessa série. Se vocês quiserem se emocionar. É uma poesia essa série. Na verdade, é uma história assim muito linda, que fica nessa vibe também. E é muito poética, é muito forte, como a força de uma criança tão ingênua, mas uma sonhadora, né? Que também viveu em orfanatos, mas que ela teve acesso a isso, ela leu. Anne com E. Isso. Anne, A-N-N-E, com E. Anne U-F-I. Na Netflix, está na Netflix. E você pode começar a assistir, são 20 capítulos, é uma série, mas cada capítulo é um deleite mesmo.
Eu recomendo muito. E acho que É, tem a ver. Celi, eu queria só mais para um fechamentozinho. Pode ser que alguém imagine assim, acabou com morte, a morte do Dr. Korschak, né? Korschak. Então, mas não acabou com morte. Assim como a vida de Jesus não acabou na morte. Né? Trouxe esperança, trouxe ressurreição, trouxe vida plena, né? Quer dizer, é coisa que alimenta a nossa esperança, pelo contrário. Né? Com certeza, com certeza. E eu também gosto de pegar essa mensagem, né, e trazer para as viagens, porque a gente sempre tem as pessoas que pensam que viajar pelos cenários da Segunda Guerra Mundial é algo pesado, é algo triste, deprimente, não quero ficar depressiva, não quero começar a chorar, mas quem sabe é um convite para você conhecer e se aproximar de histórias tão bonitas, né? Histórias que inspiram tanto. Pode ser que amanhã, essa live de hoje, pode ser que amanhã ela te dê um insight sobre como é que a gente está tratando as nossas crianças, né? E eu quero dizer, não só as crianças, os nossos filhos, as nossas pessoas da nossa família, mas essa criança também que está em nós, né? Será que ela foi ouvida? Será que ela pôde se expressar? Como é que esse adulto se transformou? Por que essa criança não foi escutada? Porque ela não foi amada? E para mim a mensagem mais linda quando ele vai com as crianças é que ele preserva o direito dessas crianças não serem abandonadas de novo. Porque se Ótimo, elas estão... Ótima aplicação. Né? Ótima aplicação. Então, eu me entusiasmo muito de fazer essa viagem, sou muito alegre e feliz por promover essa oportunidade para muita gente, porque eu vejo que, assim como outros destinos do mundo, esse tema é muito transformador, desde que você se entregue para conhecer né, um pouco mais sobre as pessoas, sobre o ser humano. E esse ser humano que vai sobreviver a isso que nós estamos vivendo, esse ser humano que é forte o suficiente para encontrar resiliência, adaptabilidade, força para ressurgir. Então, espero que esse conteúdo tenha sido inspirador para você. Quero agradecer a todos vocês que participaram, deixaram aí a sua presença, a sua energia positiva. A live vai ficar salva por 24 horas. Então, se você lembrou daquela psicóloga, daquela amiga, e não pôde convidá-la agora, ela pode assistir depois, que fica por 24 horas. Senhor Eleazar e Dona Gorete, muito obrigada por mais Vou anunciar que na próxima quinta-feira, o casal do Zoológico de Varsóvia é o nosso tema. Ah, maravilha! Então, gente, olha, se preparem aí, divulguem. O casal do Zoológico de Varsóvia é o tema da próxima live sobre os heróis anônimos da Segunda Guerra Mundial. E se ainda houver tempo, eu queria falar da nossa camiseta, né? Essa aqui, ó, gente. Pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial. É um grupo de estudo que nós temos aqui em Fortaleza, presencial, onde a gente se encontra uma vez por mês e a gente pode conversar e aprender mais sobre essa e outras histórias da Segunda Guerra Mundial. Um assunto que todo mundo deveria ser expert. Não é isso? Então, porque é um tema que nos humaniza. No nos mínimo, humaniza, cada dia mais. A gente usa o assunto da guerra para, na verdade, falar sobre a paz. Ok, gente, então na quinta-feira, uma nova live com Eleazar de Castro e Gorete Gugel, e amanhã a gente tem uma live, dando sequência às lives diárias, que vai ser sobre uma cidade, uma das cidades mais antigas do mundo, uma cidade espiritual, um lugar que, segundo a tradição hindu, foi construída pelo deus Shiva. Essa cidade se chama Varanasi, na Índia. Vai ser uma live diretamente com um guia indiano, não é o Dharmendra, é outro guia, um grande amigo nosso, querido, e ele vai trazer o que é viajar por Varanasi. É outra Índia, é uma outra experiência,
é uma experiência para os fortes, para os corajosos. Ali também a gente tem histórias lindas de pessoas, de guias espirituais, e que estão ali naquela cidade, né? É a cidade que os hindus dizem, é o lugar onde eles querem morrer. Quando eles estão perto de morrer, eles dizem, não, deveria ir para Varanasi, porque lá eu vou me encontrar, já vou me preparar para esse momento da passagem, que a maioria deles acredita em reencarnação, então eles querem ter essa passagem de um jeito auspicioso. Então, Varanasi fica à beira do rio Ganges, e é um conhecimento muito rico também sobre a história da humanidade. Então, amanhã o tema é Varanasi com o guia Ankit, direto da Índia, amanhã, 15 horas. Para vocês, um beijo. Muito obrigada mais uma vez, Sr. Eleazar e Dona Gorete. Lembrando que algumas pessoas entraram agora no final, não podia entrar antes. Lembrando que fica 24 horas essa live no ar, você pode assistir ela completa depois. Exatamente, obrigada. 24 horas. Muito obrigado. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Obrigada, gente. Até logo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.